Olá, sou Marisa Ferreira dos Santos, professora de Direito Previdenciário, com 2 livros pela Saraiva, a Sinopse 15 e o Direito Previdenciário Esquematizado, da coleção coordenada pelo professor Pedro Lenza. Nós vamos tratar agora das pensões por morte no regime geral de previdência social. Há outros vídeos em que eu tratei das aposentadorias e do auxílio-doença, sempre dentro do regime geral, regime próprio numa outra oportunidade. Então nós vamos tratar das pensões por morte. A pensão por morte é um benefício que foi muito atingido pela emenda constitucional número 103. A pensão por morte está prevista no artigo 201(5) da Constituição, que garante pensão por morte do segurado homem ou mulher para o cônjuge ou companheiro, inclusive da união homoafetiva, e dependentes, observado o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que nenhum benefício será inferior a um salário mínimo. Vocês têm que prestar uma atenção nisto, porque há sutilezas aqui e essa reforma no que toca às pensões por morte foi bastante lesiva. Ela mudou completamente a configuração das pensões por morte. Então, vocês vão lá no artigo 23 da emenda constitucional, que se aplica nessa particularidade tanto ao regime geral quanto ao regime próprio. E lá está dito como é que se calcularão as cotas da pensão por morte. Fala dos dependentes, fala do tempo de duração, fala dos valores, enfim, algo que é bem complicado e bastante lesivo. E aqui eu já adianto para vocês que em matéria de pensão por morte, aliás, em matéria de direito previdenciário, mas basicamente aqui no que nos interessa da pensão por morte, aplica-se uma regra que é a do tempus regit actum. O tempo rege o acto, aplica-se a lei vigente na data do fato. E qual é o fato que eu vou considerar nestas regras aqui? A data do óbito do segurado. Por quê? Porque é quando morre o segurado que surge uma relação jurídica previdenciária entre o INSS, a Previdência Social do Regime Geral, e os seus dependentes, não antes. Qual é a legislação, então, que eu aplico para essa pensão por morte? Eu aplico a legislação que estava vigente na data do óbito. Então, eu tenho variações grandes, desde 1960, da Lei Orgânica da Previdência Social, até a Emenda Constitucional 103. Então, eu sempre tenho que partir da data do óbito do segurado para saber qual é a legislação que eu aplico. Uma particularidade aqui, uma especificidade da Emenda 103, que vocês não podem deixar passar, é que ela expressamente prevê que essas regras poderão ser alteradas por lei ordinária. Como é que uma lei ordinária vai alterar a Constituição? Mas é ela própria que está dizendo. A ver o futuro, a gente vai saber onde essa discussão vai dar. O artigo 24 da emenda dispõe sobre a acumulação, recebimento conjunto de pensões por morte e com pensões por morte e pensão com outros benefícios. Houve uma sensível alteração aqui na legislação e nós aqui vamos ter que prestar atenção em todas essas regras e sempre com vistas à data do óbito do segurado. Nós temos em vigor a Lei 8.213 de 91, que foi alterada em janeiro de 2019 por uma medida provisória, que foi a MP 871, a conhecida MP do pente fino. A MP do pente fino foi convertida na Lei 13.846, que é de setembro de 2019, ou seja, já fez uma certa reforma antes da Emenda Constitucional 103. Ela já ocorreu enquanto se discutia a PEC 103, que se tornou depois a Emenda Constitucional 103. Exatamente. Bom, a PEC mexeu em primeiro lugar com o rol dos dependentes
do segurado. Na Lei 8.213, que foi alterada, na sua redação original havia uma previsão de que se incluía entre os dependentes do segurado o menor sob guarda, não é tutelado, nada disso, o menor sob guarda. Com a modificação da legislação, o menor sob guarda saiu da condição de dependente do segurado falecido. E aí surgiu uma discussão na jurisprudência, inclusive do STJ, que ora reconhecia o menor sob guarda como dependente do segurado, apesar da revogação da lei, nesse aspecto, aplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ora dizia que não era dependente do segurado falecido, o menor sob guarda. Isso acabou sendo julgado num recurso repetitivo que decidiu que o menor sob guarda é sim dependente do segurado falecido, embora ele tenha desaparecido do rol por conta da revogação de uma parte do artigo 16 da Lei 8.213. O entendimento do STJ, então, firmado, é de que se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz lá que o menor sob guarda é dependente, inclusive para fins previdenciários. Então, nós estamos tratando de uma situação que vai alcançar os óbitos ocorridos a partir de 13 de novembro de 2019, né? A data da vigência da emenda 113. Então, se o segurado faleceu a partir de 13 de novembro, o menor sob guarda, por disposição constitucional, não está mais no seu rol de dependentes. Mas está expresso lá, não com essas palavras, está excluído o menor sob guarda, não. Lá está dizendo que equiparam-se a filho para fins de recebimento de pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, né? O advérbio que exclusivamente elucida tudo. A Constituição não quer outras pessoas equiparadas a dependente do segurado como filho, né? Equiparadas a filho para fins de dependência do segurado. Então, ele está excluído pela emenda constitucional 103, o menor sob guarda. Agora, por que uma disposição dessa foi parar na Constituição, se era matéria de legislação infraconstitucional? Foi incluído por lei ordinária, foi excluído por lei ordinária. A questão tem uma resposta bastante simples, né? Foi para acabar com a divergência na jurisprudência e fixado uma vez que o menor sob guarda não tem proteção como dependente, né, equiparado a filho de segurado falecido. Eu penso que a questão não vai acabar aqui, porque a Previdência Social vai tentar dizer, não, mas a emenda constitucional foi clara, o menor sob guarda não é dependente do segurado, e vai tentar aplicar isso para os óbitos ocorridos antes da emenda constitucional. E aí nós vamos ter aquela outra discussão interessante processual, mas e o repetitivo do STJ que disse que ele era dependente do segurado falecido equiparado a filho. Então, meu entendimento, e vocês podem perfeitamente entender de outra forma, sem problemas, esta nova disposição só se aplica, ou seja, eu só excluo o menor sob guarda da condição de equiparado a filho de segurado falecido, se o óbito ocorrer a partir de 13 de novembro de 2019. Se o óbito ocorrer até 12 de novembro de 2019, eu aplico a decisão do STJ e considero, sim, o menor sob guarda como dependente do segurado falecido, equiparado a filho. Espero não ter dado um nó na cabeça de vocês. Bem, também houve uma inovação na emenda 103 com relação ao dependente inválido ou com deficiência intelectual mental ou grave.
É uma condição que pode ser reconhecida antes do óbito do segurado. Ele pode ir lá no INSS e dizer, olha, eu tenho um dependente que é inválido ou tem deficiência intelectual, mental ou grave e eu já quero declará-lo como meu dependente para fins de pensão por morte. Aí essa pessoa passará, segundo a emenda constitucional, por uma avaliação, né, biopsicossocial que vai ser realizada por uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, então, que vai dizer se ele é ou não uma pessoa, um dependente inválido ou com deficiência para os fins de pensão por morte. Mas isso a lei ainda vai ter que dizer como faremos, né? Agora, aqui a gente tem um problema sério com relação ao cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte óbitos ocorridos a partir de 13 de novembro de 2019. Como era antes? Ou como é para os óbitos ocorridos até 12 de novembro? Se o segurado estivesse aposentado na data do óbito, a pensão para os dependentes corresponderia a 100% do valor daquela aposentadoria. E eu dividia pelo número de dependentes. Então, se eu tivesse 5 dependentes, eu dividia aquele valor por 5. E se ele não estivesse aposentado? Aí eu fazia um cálculo de ficção, um cálculo de uma aposentadoria por invalidez a que ele teria direito. Qual seria o valor? Então, se dava 100% desse valor e se dividia igualmente, né, em cotas, tantos quantos fossem os dependentes. O que é que mudou agora? Agora eu tenho como base de cálculo o valor da aposentadoria que ele recebia, base de cálculo. Se estivesse aposentado, ou faço novamente aquele cálculo de ficção, só que eu não dou mais 100%. Eu dou uma cota fixa de 50% e mais 10% para cada dependente. Então, eu sempre vou começar com 60%, porque eu vou ter pelo menos um dependente, né? Então, eu tenho 50% do valor ou da aposentadoria recebida ou de uma aposentadoria por invalidez, mais 10%, até o limite de 100%. Então, eu posso ter pensões por morte de valor 60%, 70%, 80%. E à medida em que essas pessoas forem perdendo a condição de dependentes, essas cotas vão sendo extintas, a pensão vai sendo reduzida. Mas atenção, já existe em tramitação no Congresso Nacional, já aprovada no Senado em 2 turnos, a denominada PEC paralela. A PEC paralela é a proposta de emenda constitucional 113. A PEC paralela já altera disposições recentes da emenda constitucional 103. E uma delas é esta. Quando se tratar de dependente com menos de 18 anos, a PEC prevê que a cota não seja de 10%, mas de 20%. Temos que acompanhar o que vai acontecer. Vocês vejam que em matéria de previdência, né, o nosso momento é bastante conturbado. Eu espero que vocês tenham compreendido. Antes eu tinha 100% da aposentadoria que recebia ou de uma aposentadoria por invalidez. Agora eu tenho 50% mais 10% por dependente. Então eu começo sempre com 60%, porque eu vou ter sempre um dependente pelo menos, senão não vai ter pensão. Então é extremamente gravoso, né? Então eu posso ter uma pensão de 100% que vai virar 60% depois, porque cada um vai saindo e essa cota vai sendo extinta. Na legislação anterior, para os óbitos ocorridos até 12 de novembro de 2019, não. A pensão, o valor do benefício continua o mesmo, só que antes eu dividia por 5, depois eu passo a dividir por 4, depois por 3, mas o valor é aquele, né? Não se extinguiam as cotas. Agora elas se extinguem. Então, houve uma grande mudança nas pensões por morte, porém, eu
advirto vocês que a mudança na pensão por morte começou em 2015. De 2015 para cá, ela vem sendo alterada sucessivamente, sempre para diminuir o valor e o tempo de recebimento da pensão. Então, atenção a isso. Então, estas são as regras de agora. Agora, se o dependente for inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, ele não entra na regra da cota. A pensão será de 100% até o limite do teto, né, do regime geral. Aliás, todos os benefícios são até o teto do regime geral. E quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência, porque a invalidez pode cessar, acontece, e a deficiência pode ser afastada, porque essas pessoas têm que passar por perícias médicas periódicas, né? Aí essa pensão vai ser recalculada para que eu aplique o sistema das cotas de 10% para cada dependente. Uma outra questão aqui, que é a última da pensão por morte que a gente vai analisar, é da acumulação de pensões com outros benefícios. Isso está no artigo 24 da emenda constitucional, que proíbe que eu acumule pensão por morte de cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência. Antes da emenda constitucional já era assim, mas a emenda criou outras hipóteses de vedação da acumulação. Então, por exemplo, eu não podia receber 2 pensões de cônjuge. Então, uma mulher ficou viúva, recebe uma pensão por morte de cônjuge e casa de novo, ela continua recebendo aquele benefício interessante, ela casou de novo, mas ela continua recebendo do outro marido falecido. Aí morre o segundo, ela não podia receber as 2, tinha que escolher uma, ia escolher a mais de valor maior, evidentemente. A emenda manteve isso, mas ela criou outras exceções ao princípio da vedação da acumulação de pensões. Então, dentro do mesmo regime, tanto do regime geral quanto do regime de servidor público, eu não posso acumular 2 pensões por morte de cônjuge, exceto no regime geral, no regime próprio, está no artigo 37, a hipótese, quando essas pensões decorrerem de cargos acumuláveis na forma da Constituição. Então, a Constituição permite que servidores públicos acumulem 2 cargos em algumas situações. Quando? 2 cargos de professor, um cargo de professor, um outro de técnico científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, né, com profissões regulamentadas. Então, se o servidor público morre e ele acumulava esses cargos, aí é uma possibilidade do seu dependente receber as 2, dizer a única, de cônjuge, certo? Não posso receber se não for em fora dessa situação, não pode acumular. Agora, é permitida a acumulação da pensão em algumas situações. Eu posso acumular 2 pensões por morte de cônjuge ou companheiro, uma pensão de cônjuge ou companheiro, melhor dizendo, e outra de cônjuge ou companheiro de outro regime. Então, eu tenho uma do regime geral e ele também estava aposentado no regime próprio. Aí pode ser servidor civil, militar, enfim. Então, nesse caso, eu posso. São regimes diferentes, eu posso acumular. Eu não posso acumular dentro do mesmo regime, a não ser naquela exceção dos cargos acumuláveis, mas eu posso, se eu estou uma no regime geral e outra no regime próprio. Por quê? Porque ele contribuiu para os 2 regimes, certo? Agora, eu posso acumular pensão com aposentadoria, então uma pensão de cônjuge, o companheiro de um regime, com aposentadoria minha de outro regime? Posso. Eu também trabalho, eu também contribuo, um dia eu vou me aposentar. Eu posso acumular? Eu posso. Posso receber aquela pensão do marido falecido, do cônjuge falecido, e a minha pensão ou proventos, né, como é no regime próprio da pensão do servidor público. E eu posso também, eu estou falando de cônjuge, pensão por morte de cônjuge e aposentadoria, permitida a acumulação. Agora, eu posso acumular 2 pensões por morte de não cônjuge. Quando? Eu posso acumular pensão militar
com pensão no regime geral ou no regime próprio. Mas como? Não cônjuge. Vocês sabem que ainda existe na legislação brasileira situações de dependentes maiores, filhas solteiras, né, que recebiam pensão por morte do pai militar falecido. Elas podem continuar recebendo essa pensão militar com aposentadorias e pensões, né, no regime próprio, porque aí não é cônjuge, certo? Elas podem acumular. Agora, é tudo que eu posso acumular? Não, eu não posso acumular tudo. Eu tenho direito ao recebimento integral daqueles 2 benefícios do que for mais vantajoso para mim. Então, se a pensão por morte for maior que a minha aposentadoria, eu vou receber a pensão por morte. Mas eu vou receber a minha aposentadoria toda? Não, eu vou receber só uma parte. Então, eu recebo integralmente, o mais vantajoso, e do outro benefício eu recebo só um percentual. Que percentual é? Aí vai depender do valor do benefício. Se ele for um benefício que fique entre 1 salário mínimo e 2 salários mínimos, desse benefício eu recebo só 60%. Se ele ficar entre um valor de 2 salários mínimos e 3 salários mínimos, eu recebo só 40%. Se for entre 3 e 4, 20%. E se for acima de 4, 10%. Então, é uma redução significativa desses valores, né, dessa possibilidade de acumulação. Mas essa regra é justa? Na minha opinião, não é não. Por quê? Porque houve contribuição. Se alguém tem direito a receber pensão por morte, recebe pensão por morte de segurado. Se recebe pensão por morte de segurado, é porque aquela pessoa que faleceu contribuía. Logo, não vejo razão na limitação. Mas, enfim, é o que diz a Constituição, né? E a Constituição falou, está falado. Pode ser que isso tudo mude, né? Por legislação infraconstitucional, a própria emenda prevê essa possibilidade, mas ela se mudar, nesse caso, será por lei complementar, não por lei ordinária. Isso está expressamente previsto. Então, essas regras de acumulação podem ser alteradas, sim, mas por lei complementar. É interessante, novamente, que uma legislação infraconstitucional possa alterar a Constituição, mas é o que diz a emenda constitucional. Vocês têm, então, que acompanhar. O direito previdenciário é isso, tem que estar sempre alerta. Não tem como dormir nessa história. De um dia para o outro pode acontecer de tudo. Pode mudar as regras, pode vir uma medida provisória. Nós aqui, nesses 5 vídeos, só tratamos das aposentadorias, pensões do regime geral. Mas há outros benefícios que foram atingidos por reformas recentes, como, por exemplo, o auxílio-acidente, o seguro-desemprego, que foram atingidos pela a lei, a MP 871, que é de 2019, o auxílio-acidente, e agora a MP 905, né, que é bem recente, que coincide ali de datas com a emenda 103. Então, gente, sempre alerta, né? Estudar é o melhor caminho, aliás, é o único caminho para quem quer ir em frente, né, no direito ou em qualquer carreira. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais no YouTube. Até uma próxima.